Estamos aguardando as irmãs entrarem, os irmãos, para nós começarmos hoje uma mensagem abençoada, porque toda a palavra do Senhor é inspirada, é abençoada, né? Vamos esperar mais alguns minutinhos. Eu estou sem música para colocar aqui agora, então tenha um pouquinho de paciência. Mas vai valer a pena você ficar para ouvir o que Deus tem para falar. Estou aqui na luta com a minha luz. Não sei como é que fica bom. Acho que assim tá bom, né? Estamos aguardando o sinal das irmãs, né? Pra gente, nessa terça-feira, que teoricamente seria de carnaval, né? Mas o Senhor é bom. E o ano passado fizeram tantos deboches, né, com nosso Senhor Jesus. E como consequência, né, a gente está vendo aí esse ano. Com Deus não se brinca, a Bíblia diz, né? Então, nós estamos aqui para receber a palavra, para viver, né, um momento abençoado, como todo dia, né? No grupo das guerreiras, durante todo o dia, tem as orações, os pedidos de orações, os clamores, alguns louvores, algumas mensagens, né, durante todo o tempo. E assim acontece nesse trabalho. Vou dar mais um minutinho e já começo a ministrar. Tá certo? Deixa eu ver se... Aguardando aí o povo chegar, né? Hoje tá todo mundo meio que distraído, né? Mas vamos aguardar com paciência, porque eles chegam. Ó, começou a chegar. Ó, que coisa boa. Não sei conseguir ver. Magali. Oi, Magali! Magali, você aqui comigo. Que show, Magali. Valeu. Vai matar a saudade hoje, né, Magali? Quanto tempo. Mandar aí um acenozinho pra você. Que bom, né? Ter Magali conosco. Magali mudou pra longe da igreja. E a gente tá assim meio que sem poder se falar. A não ser pelo Face, né, que a gente às vezes conversa. E hoje ela vai matar a saudade de me ouvir ministrar. Que coisa boa. A gente fica feliz. Amém. Chegou mais uma ali que eu ainda não sei quem é. Deixa aparecer o nome. Gente, vão me situando se o som tá bom, se a luz tá boa, se precisa de mais claridade no meu rosto. É bem quentinha, né? Bem, tá chegando mais uma aí, ainda não... Isso, vai agora. Ó, a Débora Oliveira. Bem-vinda, Débora. Que bom que você já está aqui conosco. Muito bom ter você aqui, viu? Tem mais uma que eu não tô conseguindo identificar, parece que... Não é a pastora Sônia, achei que fosse. Mas todas que estão chegando são bem-vindas, né? E agora todos os irmãos também que vierem serão muito bem-vindos. É bom estarmos reunidos, mesmo que através desse vídeo, né? Através dessa live, a gente estará ouvindo a palavra de Deus, meditando um cadinho numa porção do que Deus quer falar, né? Porque Deus tem sempre coisas boas para falar conosco. Deus tem sempre, mesmo que seja um puxão de orelha, né, gente? Que às vezes Deus também dá uns puxãozinho de orelha na gente, assim, legal. Mas ele corrige o filho a quem ama, né? E é bom quando o Senhor nos corrige, porque é o amor dele em ação, né? Feriado tá acabando, gente. Amanhã acaba. Meu dia foi tão bom, tivemos consagração, passamos os dias junto com os irmãos aqui em casa.
Foi tão gostoso. E eu vou finalizar esse dia com essa mensagem, né? Que também certamente será muito ungida, muito abençoada para nós. Mais 2 minutinhos e eu já começo a ministrar essa palavra de vida aos nossos corações. Eu costumo dizer que antes de chegar até vocês, a palavra passa por mim, ou por quem está falando, né? Então, a palavra é uma espada de 2 gumes. Tanto fala com quem está ouvindo, como também fala com quem está ministrando. Então, eu também vou receber hoje assim, algo de Deus, que certamente consolidará ainda mais a minha fé, né? Deus tem sido muito bom para conosco. E a gente agradece ao Senhor a fidelidade dele eterna sobre as nossas vidas. Enquanto o pessoal chega, falta só 1 minuto para eu começar a ministrar. Se você quiser abrir sua Bíblia, está no livro de João, capítulo 2. Nós vamos falar sobre o casamento, né? Que aconteceu na Galileia, em Caná da Galileia. Tem alguns detalhes assim bem importantes, bem interessantes, né? Para nós abordarmos nesse texto. E se você quiser pegar a Bíblia para acompanhar, vai ser também muito bom. Caso queira só me ouvir, também vai ser muito bom. O importante é você estar juntinho aqui comigo, né? Nessa noite tão especial. Eu creio que esse teu dia tenha sido bom, né? Ontem nós tivemos, hoje, consagração, muito bom. Estivemos orando ao Senhor, buscando a face do Rei, pedindo direção a Deus em todas as coisas, né? E a nossa vida precisa ser assim, né? Direcionada por Deus mesmo, porque senão a gente tropeça até mesmo nas palavras que a gente fala, né? Já deu o nosso 1 minuto. Eu vou ler para você o texto que está em João. Me dê, por favor, um feedback a respeito do som. A minha voz está boa? Tá bem para vocês aí? Quer que eu bote mais para perto? Acho que vou botar mais assim, ó. Agora acho que foi legal, ó. Então, vamos lá. João, capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado da água, e aí chamou o noivo. Bem, aqui é o início do ministério de Jesus. O início do ministério de Jesus se dá num casamento. Eu creio que o valor de uma aliança para Deus é assim, algo sem tamanho. Deus, ele gosta de alianças. Deus zela por aliança. E Jesus, então, resolve iniciar seu ministério numa aliança, num casamento. Um casamento que ele foi convidado. E uma das coisas que eu quero primeiro pautar para vocês nessa nossa conversa é que é muito bom que as nossas alianças, que o casamento que a gente escolher, tenha Jesus como convidado desse casamento. Jesus, como convidado do casamento, ele estava ali estrategicamente.
Era um habitual, costumeiro, dentro do casamento do povo judaico, uma festa de 7 dias ou 30 dias. Se alguém tiver certeza aí, pode me passar, por favor. E todo casamento era regado a vinho. A falta do vinho no casamento era uma vergonha. E aconteceu que, passado alguns dias dessa festa, veio então a falta do vinho. E nesse momento que o vinho acaba, Jesus entra em ação e opera um milagre. Eu vou falar nessa mensagem 3 tipos de milagres que a Bíblia nos fala. E Jesus, então, sabendo do que havia acontecido, né? Havia acabado o vinho. Jesus, então, ele chama, né, os serventes para que pegue 6 talhas de pedras. Aí eram talhas, eram tipo bacias de pedras, né? Bem grandes, aonde ali fazia-se o processo da purificação, lavava-se os pés, as mãos, com certeza. E Jesus pede para que encham de água até em cima. Eu quero falar aí que a segunda coisa que a gente nota, a primeira é que Jesus precisa ser convidado para as nossas alianças e principalmente no nosso casamento. E o segundo é o fato de que eram 6 talhas, né? O número 6 é o número do homem. E eram talhas de água. Era muita água, mas era nada de vinho. E nesse momento, Jesus opera um milagre de transformação. Ele transforma a água em vinho. Você conhece a cor da água? Você conhece o cheiro da água e o sabor da água? Agora você conhece o sabor, o cheiro e a cor do vinho? Nós sabemos que a fórmula da água é H2O. Eu não conheço a fórmula do vinho, mas eu conheço a diferença da água para o vinho. Mesmo que o vinho tenha a cor como da água, o sabor e o cheiro é bem diferente. E Jesus, então, vendo a necessidade daquela família, vendo a necessidade da festa, Jesus pega aquelas 6 talhas de águas bem cheias e transforma em vinho. E algumas coisas bem interessantes a gente vai ver nesse texto. Quando o homem, o servente, vai pegar a água na talha, que serve para o mestre-sala que ia experimentar o vinho era muito melhor do que o primeiro vinho servido no primeiro dia do casamento. E era costumeiro você servir o bom vinho nos primeiros dias, porque a pessoa estava sóbria, mas depois servia um vinho inferior, porque a pessoa já estava mesmo embriagada. Então, servia-se o vinho de segunda linha. E ele fica admirado porque como é que podia havia se deixado o melhor vinho para o final. Eles não sabiam da onde tinha vindo aquele vinho. Mas nós sabemos que foi um milagre que Jesus operou da transformação. E quando é que nós precisamos do milagre da transformação? É quando nós temos muito de uma coisa e não temos nada de outra. No casamento tinha muita água, mas não tinha nenhum vinho. A água não era para ser servida como cortesia, como algo da festa. Então tinha-se muita água, mas não se tinha vinho. Jesus entra em ação e transforma a muita água em muito vinho. E às vezes a gente tem em casa muito de uma coisa e nada de outra. Eu vou contar uma experiência para vocês bem interessante. No processo meu de separação, o meu ex-marido voltou para casa e eu tinha feito, isso há 20 anos atrás, R$2.000 de compras de roupas. Muitas camisas, muitas calças, sapatos. E eu havia enchido assim, eu tinha um closet e havia enchido a parte toda de roupa nova.
E ele chegou na minha casa, ele separa, volta, e quando ele volta, ele estava quebrado financeiramente. E ele disse uma coisa que me marcou. Ele disse assim, eu gostaria que tudo isso fosse transformado em dinheiro. Ele tinha muita roupa, muito sapato, mas ele não tinha dinheiro. E naquele momento, ele não estava precisando de muita roupa, nem de muitos sapatos. Ele estava precisando de dinheiro. Isso não te lembra nada na tua vida? Quantas vezes nós estamos precisando de alguma coisa específica? E se você perguntar, não, eu tenho isso, mas eu preciso disso. Então, quando é que você deve pedir ao Senhor o milagre da transformação? É quando você tem muito de uma coisa e você está precisando de uma outra coisa. Você quer ver? O milagre da transformação em relação à nossa alma. Quantos de nós tem muito ódio? Muito rancor? Tem muito. Tem muita amargura. Tem muita tristeza. E você precisa da transformação. É você mudar de um polo para o outro. É você passar por um processo de metanoia, aonde a sua alma, a sua mente, ela mude a maneira de pensar, mude a maneira de sentir e mude a maneira de reagir. Então, se você tem muito ódio, está vazio de amor. Então, o milagre da transformação é quando Deus pega todo esse ódio e transforma em amor. Porque o ódio nada mais é do que o amor ferido. Então, você pega aquele ódio que está te dominando, que está te predominando, que está te machucando. Automaticamente, uma pessoa cheia de amargura, de ódio, ela vai machucar alguém, ela vai ferir. Então, ela está arrumando uma quantidade de inimigos, ela está arrumando uma quantidade de problema. Então, você tem problemas, você tem inimigo, você tem sentimentos ruins, você tem pensamentos ruins, você tem muito disso. E, do outro lado, você não tem nada ou quase nada. Então, é a hora de você pedir a Deus uma transformação. Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou você precisa transformar pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, existem momentos na sua vida, na minha vida, que eu preciso que Deus me transforme. Talvez eu tenha vivido uma vida, até hoje, como a água, sem cheiro, sem sabor e sem cor. Quando eu fico sem cheiro, sem sabor e sem cor, eu estou vivendo uma vida apática, uma vida sem vida. Na verdade, eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo. Deus não te tirou do mundo, não te transportou para o reino do Filho do seu amor, para que você sobrevivesse. A sobrevivência é para quem não tem Deus. Deus te chamou para a vida. E a Bíblia diz que é vida em abundância. Oi, Denise, a paz, querida. Denise Aparício, ela que me convida para fazer as lives. Então, veja bem, você precisa ser transformada. Não andei conforme a forma do mundo. Você não pode andar nos moldes do mundo. Você não pode ser influenciado pelas notícias que o mundo dá. Porque a notícia mais fresca que existe é a Bíblia. A Bíblia é a notícia mais certa, aonde não há dúvida, aonde não há incerteza, aonde não há desconfiança. E às vezes nós estamos cheios de informação do mundo e quase nada de informação de Deus. E as informações do mundo, elas têm uma capacidade grande de fazer acabar o vinho da nossa vida. Porque o vinho é símbolo da alegria.
E a gente, quando se atém, né, se apega ao fato do noticiário, né? Eu acho que televisão hoje para assistir noticiário é só para quem gosta de sofrer. Então você se enche dessas coisas, dessas informações ou desinformações, ou aumento ou acréscimo, seja o que for, você está se esvaziando daquilo que é vinho, tudo que é alegria. Então você precisa se colocar de novo como água, sem cheiro, sem sabor e sem cor, na presença de Deus, para que Deus te transforme, te dê cor, porque um depressivo só vê cinza, te dê cheiro. O olfato tem um valor incrível, principalmente para a memória até 5 anos, e dê sabor à tua vida. Então Jesus opera um milagre no casamento, transformando água em vinho. Aquilo que estava fadado ao fracasso, Jesus transforma num grande sucesso. E quando beberam do vinho que Jesus transformou, se esqueceram do primeiro vinho que foi servido. O vinho que Jesus deu era muito melhor do que o vinho que aquele dono da festa tinha oferecido. Então, quando você é transformada por Deus, transformado pelo Senhor, o seu segundo estado é melhor do que o primeiro. Você vive um nível de intimidade com teu Deus aonde você sente, aonde você vive, aonde você cheira sucesso, aonde você exala sucesso. O Senhor te chamou, te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que você fosse uma mulher de sucesso, um homem de sucesso. Então, o primeiro milagre que eu quero falar é o milagre da transformação. Você não tem nada de uma coisa e precisa de outra. Então, você precisa que esse muito que você tem seja transformado naquilo que você precisa. O segundo milagre, você também pode ler em João capítulo 6, eu não vou ler, é a fala da multiplicação dos pães. Esse texto também é repetido em Mateus, em Marcos e também em Lucas. E você pode ler em Lucas e em João capítulo 6. Jesus está ministrando a palavra diante de uma multidão e ele percebe que estava no deserto e notou que o povo estava com fome e havia 5.000 pessoas. Eu quero dizer para você aqui que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, por baixo, assim, no mínimo, eram 15.000 pessoas. E Jesus pediu para que os discípulos olhassem, fossem comprar comida. E eles olharam para Jesus: nós estamos no deserto, presta atenção. Aonde é que a gente vai achar uma padaria aberta essa hora? Porque todos nós, diante daquilo que os nossos olhos não conseguem ver, nós apresentamos uma quantidade de desculpas, né? Apresentamos várias questões. E Jesus não perguntou nada. Jesus disse: vai e compra. Bem, um dos discípulos que estava ali, um grande observador, pôde observar que tinha um menino com a merenda que a mãezinha dele, muito cuidadosa, preparou uma merendinha para ele. E a merenda era 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe como era o pão dessa época? O pão ázimo ou asmo. É assim, são duas... É isso aqui. No meio não tem miolo. Você sabe o que é pão asmo. E sabe como eram os peixes que ele carregava? Tipo sardinha, que era o peixe característico ali daquele Mar da Galileia. E aquele menino era a merendinha que só dava para ele. E aí Jesus disse: pegue. E Jesus pegou aqueles pães e aquele peixinho e aconteceu algo estrondoso que ficou registrado nos anais sagrados, que tem sido passado milênios após milênios esse registro. 5 pães e 2 peixes alimentou toda a multidão. Jesus opera o milagre da multiplicação. Ele pega o pouco que tem
e aumenta. E eu quero dizer que a multiplicação de Deus tem sobejo. Existe tanta fartura que sobra. Jesus multiplicou aqueles pães. E eu posso conjecturar com você algumas ideias. Se você pode até me ajudar, se você tiver outras. Eu imagino assim, os discípulos entregam na mão do Senhor, ele apresenta ao Pai e ora, diz, Senhor, eu sei que papai está sempre comigo. E eu posso entender que à medida que ele parta o pão e entregue para os discípulos, à medida que os discípulos vai entregando para as pessoas que estavam ali sentadas, mandou organizar em grupo de 150, à medida que partia o pão se multiplicava. Outra conjectura é que aquele pedacinho de pão que a pessoa pegava, ele crescia de tal maneira que saciava a fome. Outra conjectura seria que da mão de Jesus já saiu tudo farto, tudo partido, com muita fartura, porque houve muito sobejo. De qualquer forma, seja como tenha sido, o milagre, a gente não participa do como vai ser. Como é que vai ser isso? Que é sempre a nossa preocupação, né? Mas como que isso vai acontecer? O como vai acontecer não é o nosso problema. Não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é apenas confiar. Como isso vai acontecer é com o próprio Senhor. Ele sabe como vai operar o milagre. E aquele milagre da multiplicação se deu com pouco. O outro é ter muito de um e nada do que se precisa. Então houve a transformação. Agora, a multiplicação é você ter pouco do que você precisa. E Jesus faz a multiplicação. Então, às vezes, nós temos apenas um pouco de dinheiro para passar o mês. Às vezes, a gente tem um pouco de mantimento para passar o mês. Às vezes, a gente tem um pouco de saúde, ou um pouco. Então, quando você tem um pouco e precisa de muito, qual o milagre que você precisa clamar a Deus? Senhor, eu preciso do milagre da multiplicação. Eu fui uma vez na casa de uma irmã e ela antigamente tinha aquelas latas, era aquele jogo de mantimento, né? Ainda tem hoje, mas bem menos usado. E tinha era de plástico, não sei nem como é que se fala, aquela vasilha de plástico, e tinha 2 dedos de arroz e ela tinha 5 filhos. E ela me disse uma coisa, pastora, na época era pastora, eu faço arroz todos os dias para minha família e continuo os mesmos 2 dedos de arroz. O que estava acontecendo? Multiplicação. Jesus estava operando na vida daquela família a multiplicação. O pouco se tornou muito. Sabe, Deus pode multiplicar a tua pouca fé. Deus pode multiplicar a tua pouca força. Deus pode multiplicar a sua pouca alegria. Jesus pode multiplicar. Aquilo que você tem pouco e o que você precisa de muito, peça a Deus nesta noite que haja um milagre da multiplicação. Olha, Deus é fiel. Ele sabe fazer. Não precisa você saber como ele vai fazer. Só sabe de uma coisa, ele vai fazer. Ele vai multiplicar o pouco que você tem. E se você tem muito de uma coisa e nada do outro, ele vai multiplicar. Ele vai transformar. E vai dar a você o que você precisa. Então, Jesus pegou pouquinho. Mal dava para aquele menino. E Jesus saciou. A Bíblia diz que ele saciou a fome. Olha o tamanho do milagre. Olha como essa multiplicação se deu. Teve uma multidão saciada pelo milagre da multiplicação. E o terceiro milagre que eu quero falar para você hoje é o milagre da criação. E quando é que se dá o milagre da criação? É quando você não tem nada. É quando você não tem pouco para multiplicar
e é quando você também não tem muito de alguma coisa para ser transformado. Você não tem nada. E você fica pensando, Senhor, eu não tenho nada. E eu quero te falar que o nosso Deus é poderoso para fazer do nada um mundo abençoado. E isso você pode ler em Gênesis 1:1. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar é fazer do nada, é chamar a existência pelo poder da palavra. O verbo hoje já se encarnou, é Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, ele pode chamar a existência o que não existe na tua vida. Então eu não tenho nada, coloca esse nada na mão do Senhor. Porque esse nada na mão do Senhor pode ser criado algo novo. Eu acho muito interessante, a Bíblia, ela tem, acho que basicamente em todas as Bíblias, tem essa parte da página em branca, né? Que divide o Velho Testamento do Novo Testamento. Seria essa aqui, né? A minha tem a parte escrita, essa parte aqui, ó, em branca, tá vendo? E certa vez um irmão, ele tinha como hábito abrir a Bíblia e aonde cair, ele lia e dizia, Deus vai falar, onde ele colocar o dedo. E aconteceu que um dia ele estava no culto e ele fez isso e quando abriu nas páginas em branco da Bíblia. Ele disse, Deus hoje não quer falar. Estava vazia, não tinha nenhuma letra. Mas eu quero falar para você sobre a página em branco da Bíblia. A página em branco é quando Deus para de falar ao povo. É o momento em que Deus se cala para Israel. E é o momento que nascem os livros, os 7 livros apócrifos, que são os livros acrescentados na Bíblia Católica. Alguns livros que foram acrescentados na Bíblia Católica, eles vêm e endossam a Bíblia, o cânon sagrado. Outras são contras e outras simplesmente estão ali por estar. Mas eu quero te dizer o seguinte, não é o vazio que vai te impedir de você receber de Deus o milagre. Não é o não ter nada. Eu quero te dizer que Deus criou do nada. Existem muitas pessoas que dizem, eu criei isso. Por exemplo, esse colar foi criado por alguém, ok? Mas essa pessoa, quando criou esse colar, ele criou as formas dele, mas ele não criou o metal. Ele não criou a máquina. Ele não criou nada. Ele fez a partir de alguma coisa. Então, o criar, ele tem essas duas vertentes. É criar a partir de alguma coisa ou criar a partir de nada. Deus é especialista em criar do nada tudo. Talvez você esteja dizendo assim, pô, já está me alegrando, porque eu não tenho nada para Deus transformar, eu não tenho uma quantidade de uma coisa que eu preciso de outra, eu não tenho um pouquinho para Deus multiplicar, eu preciso que Deus faça mesmo do zero. Pois eu vou te falar que o milagre de Jesus, ele pode fazer do zero. Ele pode criar do nada, ele pode chamar a existência. Ele pode gerar em você. Olha, eu creio que Deus tenha muitos órgãos que ele possa hoje te dar. Sabe quando a pessoa está precisando de um coração? E eu vou contar um testemunho para vocês. Eu ministrei há muitos anos, isso já vai para quase 30 anos, numa igreja, esqueci o nome do lugar. E nessa igreja tinha uma irmã que ela era uma pessoa muito magra. Ela tinha um aspecto aidético, aquela magreza aidética. E ela tinha um problema de coração crônico. E ela esperava a morte a qualquer momento. Então ela vivia em função da morte, não em função da vida. E eu cheguei lá com uma equipe de irmãs nessa igreja. E quando eu cheguei lá, ela veio para eu ministrar. Eu não conhecia o caso dela, não conhecia ninguém na cidade, a não ser os pastores que haviam me convidado e a família que havia me hospedado. Aliás, a família que me hospedou eu conheci lá. E o que aconteceu? Eu fui ministrar sobre ela e eu vi Deus fazendo uma cirurgia nela.
Eu disse, olha, Deus está tirando o coração dela. E está dando um coração novo. Naquele dia, aquela irmã foi carregada para casa, ficou 3 dias sem poder levantar. Bem, eu fiquei na cidade 3 dias e vim embora. Passaram-se alguns anos, eu estava aqui no Centro Evangelístico de Caraí e veio uma moça bonita, frondosa, bonita. E quem me conheceu com 15 anos, quem me vê agora, eu tenho a mesma fisionomia, eu não mudei. Engordei um pouquinho, envelheci, mas os traços se mantiveram bem fortes. Ela veio de braços abertos, correndo me abraçar, mas com tanta alegria, e eu tão sem graça, de lembra de mim? Ah, minha filha, a gente lida, aquela coisa que a gente faz, né, lida tanta gente e tal. Aí ela disse, eu sou aquela irmã que vivia em função da morte, que o médico havia me condenado. A senhora orou e eu recebi um coração novo. Eu estou viva, passaram, irmão, mais de 20 anos. E essa mulher era uma outra pessoa. Vou contar um outro testemunho. Eu estava na Argentina e a esposa do pastor, eu fiquei hospedada na casa do pastor, e fomos eu e mais 2 irmãs. E aconteceu que de madrugada a gente ouviu um grito, todas nós acordamos para ver, era um grito como parecia uma criança gritando, ela tinha 5 filhos pequenos. E todas nós levantamos muito rápido, e o marido dela levantou e as crianças levantaram. Todo mundo ouviu uma voz de criança gritando. E quando nós chegamos, 1, 2, 3, 5, tá aqui, marido tá aqui. Quem é? Minha esposa. Está tomando banho. E ela trancou a porta, que não era o hábito dela, mas eu acredito que porque nós estávamos lá, ela trancou a porta. E aconteceu que o filho arrombou a porta, e quando aquele filho arrombou a porta, que tocou nela, ele foi jogado contra a parede. Ela estava caída no chão, toda ensanguentada, com os olhos virados, só com a parte branca aparecendo, com as mãos enrijecidas, com a língua dentro da garganta, morta. Desligamos a luz, foi colocada na cama, e naquele momento o Senhor me usou para ressuscitá-la. Ela, inclusive, está no Face, está viva até hoje. E quando eu orei para o Senhor ressuscitar, que eu soprei a vida sobre ela, que ela ressuscitou, eu não sabia que ela estava com câncer. Eu vi saindo dela uma bola como se fosse de fígado enorme. E eu só disse assim, saiu dela essa bola de fígado, o que está acontecendo? Quando ela voltou a si, ela disse, aqui está a minha ressonância. Câncer já em estado terminal. Irmão, naquele dia, o Senhor restaurou a vida e deu um útero novo. Essa mulher tem 35 anos que eu orei por ela. Está viva. Então, se o teu órgão está comprometido, se você está sem nada, eu quero dizer que há um Deus que pode chamar à existência vida para os seus órgãos. Ele pode te dar órgãos novos. O Senhor pode te dar vida nova. Ele pode criar algo novo para você. Ele pode transformar aquilo que precisa ser mudado. E Ele pode multiplicar o que está pouco na tua vida. Qual é o tipo de milagre que você precisa na tua vida hoje? O que você precisa que Deus faça? Seja específico. Senhor, eu preciso que transforme. Senhor, eu tenho muito disso, mas eu não tenho nada disso. Senhor, eu tenho muita ira, tenho pouco domínio próprio, eu não tenho mansidão. Senhor, o Senhor vai te transformar. Talvez você tenha, eu tenho muita água, mas não tenho vinho. Senhor, eu tenho muito desânimo, eu não tenho alegria. O Senhor vai te dar o vinho novo, e o vinho novo sempre será melhor. Talvez você não tenha nada. E Deus te diz assim, eu quero fazer em você um grande milagre. O seu nada na minha mão se transforma em tudo. E Deus pode transformar o seu nada em tudo. Não pense, assim como a página branca da Bíblia, era o momento que Deus se cala para Israel, aonde se levanta homens para escrever uma nova história para incluir na Bíblia. Não pense você que viver nesse vazio é bom. Não é. Viver nessa inércia é bom. Não é. Porque nesse período de vazio, de nada que você está vivendo, é o período que o inimigo está escrevendo uma história completamente oposta à história que Deus já criou para a tua vida.
Então, se você está vivendo um vazio, se você está vivendo nada, se você não tem expectativa, se você não tem sonho, você não tem nada, eu te convido hoje a chamar o Deus Criador, a criar algo novo para você na tua vida. Ele pode criar sonhos, ele pode criar projetos, ele pode criar tantas coisas boas para você. Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Mas você não tem que saber como vai ser. Você só tem que crer e querer. Quando você passa por uma cirurgia, né, como eu passei de coração, é muito interessante. O médico não chega para você, olha, eu vou abrir, pegar um bisturi, vou cortar, vou pegar uma máquina, vou serrar seu osso, vou pegar teu coração, vou tirar, vou ligar você a um coração artificial, vou ligar você a um pulmão artificial. Ele não fala isso para você. Você só sabe que vai operar o coração. Você sabe que a cirurgia vai durar em média 7 horas. É só o que você precisa saber. Como vai acontecer, tem um especialista que é o médico. Então, pare de querer saber mais do que você precisa saber. Deus só quer que vocês saibam de uma coisa. Se você estiver sem nada hoje, eu te chamo, Marilane, minha amiga, para viver o milagre da criação. Deus vai criar algo novo na tua vida. Deixa Deus ser criador. Ah, mas ele é micro. Sim, mas ele vai criar situações. Ele vai criar, irmãos, Deus é infinito. Quem pode compreender a mente do Senhor? Quem pode alcançar a mente de Deus? Você pode? Imagina, tua mente é tacanha, igual a minha, desse tamanhozinho assim. Agora, quando você acredita que o Deus que nós servimos tem uma mente... Irmãos, olha para as flores. Eu fico admirada de ver a quantidade de flores que existe, a variedade. Meu Deus, é uma mais linda do que a outra. Aí você pensa, mas eu conheço muito. Não, vai fora do estado. Tem aqui no Brasil, em outros estados, flores que você nunca viu. Assim como tem, fora do Brasil, muitas flores que você nunca viu. Cores. Te amo também, meu amor, Marilane. Então, cores. Olha a criatividade desse Deus. Gente, olha para o céu. Olha para as estrelas. Olha para o mar. Irmãos, olha para a terra, olha para os planetas, olha para você, olha para a sua mão. Nenhum é igual ao outro. Você tem uma identidade. Preste atenção. Foi Deus quem criou. Esse Deus criativo, que me deu esse rosto tão bonito, diferente do seu. Não significa que você seja feia, só é diferente. Gêmeos, ninguém é igual. Esse Deus criador, criativo, ele tem criatividade para você. Ele pode criar um caminho tão diferente para a tua vida. Então, se você precisa que Deus comece do zero, eu quero te dizer que você está pedindo ao Deus certo. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas necessidades de transformação, de multiplicação ou de criação. Não importa qual milagre você precisa. A riqueza de Deus é insondável. E Ele pode transformar a água da tua vida, sem cor, sem cheiro nem sabor. Ele pode dar cor, cheiro e sabor. Ele pode transformar o pouco que você tem em muito. Ele pode criar, fazer do nada. Mas uma coisa eu quero te dizer, tudo que Deus te der será o melhor. Deus não dá nada ruim para ninguém. Me lembrei de uma coisa agora. Chegou uma irmã para mim e disse assim, olha, eu casei porque Deus falou que eu ia casar com esse irmão, com esse homem. Mas, irmã, eu tô numa luta, eu não gosto, é um problema. Eu disse, o quê? Você disse para mim que foi Deus que te deu isso? Essa porcaria foi Deus que te deu? Eu vou te dizer duas coisas. Ou não foi Deus que te deu, ou você não está cuidando bem do presente que Deus te deu. Ah, Deus me deu esse homem com o marido, eu estou numa prova. Irmão, Deus não te dá prova. Se Deus te deu esse marido, se Deus te deu essa esposa, Ele te deu o melhor. Agora, você não está sabendo lidar com o melhor de Deus. Então, você precisa ser transformado. Então, às vezes, nós não estamos sabendo lidar
com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Talvez você precise realmente ser transformada. Você precisa passar por um processo assim, água para o vinho. Sabe aquele ditado? Nossa, aquela pessoa mudou da água para o vinho. Talvez você precise disso. Talvez eu precise em muitas áreas. Quantas áreas? Gente, eu já passei por muitas mudanças. Eu já passei por tantas transformações. Porque a gente é muito obstinado em tantas coisas, a gente tem opiniões muito fixas, a gente acha que é o dono da verdade, a gente acha que está certo, é sempre o outro problema, é sempre o marido que é o problema. Gente, às vezes o problema é você. Às vezes é você que precisa ser transformada, é você que precisa, sabe, ser recriada. Tem pessoas, irmão, que só nasceram de novo, já ouviu falar nisso? Tem pessoas que só nasceram de novo. Qual o milagre que você precisa? Você precisa que Deus transforme a água em vinho? Ah, meu casamento, irmão, tá uma maresia. Você quer que Deus transforme essa água em vinho? Ah, porque a minha vida... você quer que Deus transforme? Peça o milagre da transformação. Ah, irmã, eu só não tenho nada. Eu vou contar a experiência de um sapato. Eu comprei uma bota linda de couro. Eu não sou de usar bota, mas aquela bota estava barata. A gente ficou muito em casa, então eu passou a comprar pela internet, coisa que eu não faria naturalmente. E eu comprei uma bota linda, minha nora comprou, minhas filhas compraram, e a gente fez um conjunto e comprou. E eu fui pregar na igreja de uma irmã do grupo da teoterapia, da Rosângela, minha amiga. E eu fui com aquela bota nova, mas doía tanto meu dedo. Gente, que eu disse assim, ó, quando eu acabar de pregar, quem quer ganhar uma bota nova? Umas 3 irmãs levantaram a mão, claro, com alegria. Ó, 39. Aí levantou lá. Quando acabei de pregar, eu abri a bota de quem quer a bota. As pessoas pensaram que eu estava brincando. E uma irmã, ela veio, pegou aquela bota e ela começou a chorar, a falar comigo. Ela não era da igreja da Rosângela. Ela estava ali porque eu fui ministrar no culto de mulheres. E ela disse, irmã, eu estou aqui na igreja com um sapato emprestado. Eu não tenho sapato. E eu tenho que fazer uma entrevista para trabalho segunda-feira. Era no sábado à noite. E a irmã é resposta de oração. Irmãos, ela não tinha nada. O sapato que ela estava era emprestado. Sabe o que Deus fez? Deu um par de botas 0 para ela. Deus pode fazer isso. Talvez você esteja dizendo, mas bispa, o quê? Eu estava com a bota nova. E eu senti de dar. Eu podia vir para casa com a bota apertando, chegar aqui e dar para minha nora. Tanta coisa que eu podia fazer naquele dia, eu senti, não vou dar. E ali o Senhor abençoou. Saiba de uma coisa, Deus pode mudar o seu nada. Deus pode mudar o teu vazio. Deus pode criar. Deus pode fazer do nada. Deus chama a existência as coisas que não existem como se já fosse. O Senhor é o Criador dos céus e da terra e Ele cria pelo poder da palavra. O nosso Deus pode criar. Se você precisa que Deus crie algo novo na tua história, se você precisa que Deus, transforme, mude a situação, e Deus pode fazer a transformação. E se você quer uma multiplicação, o Senhor também pode multiplicar. O Senhor também pode pegar o pouco que você tem e transformar em muito. Porque o Deus que você serve não é um Deus pequeno. Não é um Deus de gesso, de pau, de madeira, surdo, cego, mudo e aleijado. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E Ele pode te dar órgãos. Deus, não sei porque, se alguém que está ouvindo, eu quero te dizer que Deus pode te dar esse órgão novo. Deus pode te dar um rim novo. Deus pode te dar um pulmão novo. Ele pode. O teu Deus pode. Como vai ser? Problema dele. O nosso é só dizer, Senhor, eu recebo, eu creio. E todos os milagres tiveram uma proporção tão grande, porque passaram-se milênios e a gente ainda está falando desses milagres. Deus é fiel.
E Deus, Miriam Guimarães, Deus te abençoe. Maria Ananias também, Deus te abençoe. Deus pode transformar, multiplicar ou criar, fazer do nada, na tua vida, tudo o que você precisa. Eu quero hoje ministrar sobre a sua vida. Milagre. Milagre. Sabe, nós estamos no deserto. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz, poderá o Senhor colocar uma mesa no deserto? E eu te digo, pode. Deus pode colocar um banquete no deserto para você. Deus, e o milagre ele acontece no deserto. Então receba esse milagre agora na tua vida, na tua família, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde. Receba o milagre de Deus, que o meu Deus que está aqui comigo nesse momento, está aí com você também, porque Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Ele possa te tocar nessa hora de uma forma extraordinária, como você nunca viu, assim como aquela mulher samaritana. Todos os dias ia ao poço buscar água e voltava para casa somente com aquele galãozinho de água, mas com todos os seus conflitos e problemas. Mas teve um dia, diga comigo, um dia, que ela foi ao poço, estava sentado naquele poço, o poço de Jacó. Quem era o caminho, a verdade e a vida. E nesse dia que ela foi ao poço, talvez desanimada, talvez sem querer ir, mas ela foi ao poço. E quando ela chega lá, o caminho fala com ela e se apresenta. A verdade se revela e a vida se manifesta. E ele disse, se tu souberes quem é que pedes água, me pediria, eu faria nascer em você uma fonte que saltaria para a vida eterna. Aquela mulher foi a maior evangelista da Bíblia. Saiba de uma coisa, Deus pode mudar teu deserto. Ah, quando? Um dia. E eu quero te dizer, não desista. Continue indo à fonte. Continue indo à fonte. Continue buscando, continue ouvindo, que vai chegar a hora que Deus vai se manifestar com o milagre da tua vida. E a transformação, a multiplicação ou a criação se estabelecerá na sua história e você nunca mais será a mesma, porque o nosso Deus pode fazer todas as coisas. Diva chegou. Oi, Diva. Que prazer. Deus pode. Então receba essa palavra nessa noite. Saiba que Deus está liberando sobre você uma unção fresquinha hoje para você. Oi, Denise, chegou, minha amiga Denise. Denise é a missionária responsável pelo grupo Guerreiras de Oração. Mulher séria, abençoada de Deus, minha amiga. Então, sabe disso? Deus pode. Ah, mas eu não posso. Deus não está contando com o que você pode. Ele está dizendo, eu posso. É justamente porque você não pode que Ele pode. Ah, Senhor, eu não posso. Deus não está perguntando se você pode. Ele está dizendo, eu posso e eu vou fazer por você algo novo. Receba, Marilane, o toque dessa tontura que sai agora da tua vida em nome de Jesus. Você que precisa de um toque do Senhor, receba nesta hora em nome de Jesus. Saia, olha, nós vamos sair dessa live hoje motivadas. Nós vamos sair dessa live hoje assim, sabe? Vamos espalhar essa mensagem. Multiplicação, transformação. Oi, Denise, também receba em nome de Jesus. Transformação, multiplicação, receba o chamar à existência em nome de Jesus. Jesus disse para você, receba. Às vezes aqui a menina me falou, me deu uma ideia. Às vezes você conhece uma pessoa de coração duro. Irmãos, Deus é o martelo que esmiuça a penha. Não tem nada que Deus não possa mudar. Quando Deus transforma água em vinho, Deus muda a fórmula. Quando Deus converte um homem, Deus trabalha no DNA dele. Nenhum homem da ciência, por mais inteligente que seja, consegue fazer isso. Mas o teu Deus consegue. Deus transforma coração de pedra em coração de carne. Deus pega aquele homem feroz e transforma em um homem manso. Eu vou contar uma historinha.
Eu acho que já tem que terminar. Denise, me avisa aí se já é para terminar. No Nordeste, você sabe que tem esses homens muito brabos, não tem? Qualquer coisa tem a arma. E tinha um homem muito brabo na cidade. Mas o homem era brabo. Qualquer coisa, pegava a espingarda, atirava e matava de boa. Esse homem se converte. E ele fica muito bonzinho. E todo mundo começa a debochar dele. E todo mundo começa a dizer, olha lá, ficou bobo. Não é assim que as pessoas falam? Não é mais valente? Ficou bobão, olha lá o bobão. E um dia, ele já não aguentando mais, a porção de homem falando besteira para ele disse assim, Espírito Santo, me dá 5 minutos. Quando ele acabou de orar, não tinha ninguém perto dele. Ninguém. Sabe por quê? Aquele homem foi transformado num homem manso. E aquele momento, ele só quis mostrar o poder do domínio do Espírito Santo para aqueles homens. Gostou do colar? Pode vir que eu dou para você. É seu, Denise, é só pegar. Deus transformou aquele homem. Deus transforma qualquer pessoa. Deus é fiel. Deus é fiel. Olha, a gente passou 1 ano, já tem 1 ano que nós estamos vivendo essa pandemia. O que tem faltado na tua vida? Você já parou para pensar? A fidelidade de Deus. Deus multiplicou. Deus transformou. Eu tenho uma prima que ela passou uma fase muito difícil da vida dela. E então ela pegava taioba. Sabe o que é taioba? É uma folha que dá-se na cerca. E todo dia era taioba com angu. Você sabe o que é comer taioba com angu todos os dias? Ela teve uma fase da vida que ela comia taioba com angu. E sabe o que aconteceu? Ela tá aí para contar para quem quiser. Ela disse para mim, Celinha, nós somos primas, né? Celinha, quando a gente comia tinha gosto de carne, tinha gosto de carne seca. O sabor era diferente. A taioba era a mesma. O angu era o mesmo. Mas o sabor Deus mudou. Talvez você esteja em casa comendo ovo. Que delícia, né? Mas todo dia, Deus vai transformar o sabor. Deus vai dar cor. Recebe essa palavra profética nessa noite em nome de Jesus. Eu te abençoo com essa palavra. Eu declaro que sobre a tua vida não vale encantamento. Está a bênção do eterno. Sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu corpo, sabe? Seus órgãos. Recebe em nome de Jesus. Eu te abençoo. Com toda a sorte de bênção, Diva, Miriam, eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. A tua casa está coberta, tem a marca do sangue, tem a cobertura, tem um abraço. Ninguém pode tocar. Aqueles que vêm para Deus de maneira nenhuma são jogados fora. O Senhor pega para si, Rejane. Deus te abençoe. E a gente vai ter que terminar agora, não é verdade? Mas em outra oportunidade estaremos de volta. E eu creio que daqui 1, 2 dias teremos outra irmã ministrando também com tanta graça e unção. E você também será alcançada por essa misericórdia. Deus te abençoe. Leve para a sua cama ao deitar a certeza de que ao amanhecer a vitória vai chegar. Você vai dormir e acordar diferente, porque Deus vai transformar você. Deus te abençoe. Obrigado, Miriam. Receba a sua bênção. A Denise adora ovo frito. Oh, que delícia. Eu só como às vezes, Denise. Eu sou meio enjoadinha para essas coisas. Deus abençoe vocês. Amém? Beijo para todas vocês. Obrigado pela atenção de vocês.